Gênesis, capítulo 10. Os descendentes dos filhos de Noé. São estes os descendentes de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. Aos 3 nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá, Espanha, Chipre e Rhodes. Esses foram os descendentes de Jafé. Eles moram no litoral e nas ilhas, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Os filhos de Cã foram Cuxi, Egito, Líbia e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabatá, Raamá, Sabteca. Os filhos de Raamá foram Sabá e Dedã. Cuxi foi pai de Nimrode, o primeiro grande conquistador do mundo. Com a ajuda de Deus, o Senhor, ele se tornou um caçador famoso, e é por isso que se diz, seja igual a Nimrode, que com a ajuda do Senhor foi um grande caçador. No começo faziam parte do seu reino as cidades de Babilônia, Ereque e Acade, todas as 3 em Sinar. Daquela região, Nimrode foi para a Assíria, e ali construiu as cidades de Nínive, Reobote, Ir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e a grande cidade de Calá. Os descendentes de Egito foram os povos da Lídia, Anã, Leabe, Naftu, Patros, Caslo e de Creta, de quem os filisteus descendem. Canaã foi pai de 2 filhos, Sidom, o mais velho, e Ete. De Canaã também descendem os Jebuseus, os Amorreus, os Girgaceus, os Eveus, os Arquitas, os Sineus, os Arvaditas, os Zemareus e os Amateus. O território dos cananeus se estendeu para o sul desde Sidom até Gerar, perto de Gaza, e para o leste foi até Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, perto de Laza. Esses foram os descendentes de Cã, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Sem, o irmão mais velho de Jafé, foi o pai de todos os hebreus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, Ou, Jéter e Mas. Arpaxade foi o pai de Selá, e Selá foi o pai de Éber. Éber foi pai de 2 filhos. Um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. O seu irmão se chamava Juctã. Juctã foi pai de Almodá, Selefe, Hazarmavé, Gera, Adonirão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Havilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. Eles viveram nas terras que vão desde a região de Mesa até Sefar, na região montanhosa do leste. Estes foram os descendentes de Sem, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. São essas as famílias dos filhos de Noé, nação por nação, de acordo com as várias linhas de descendentes. Depois do dilúvio, todas as nações da terra descenderam de Noé. Gênesis, capítulo 11. A Torre de Babel. Naquele tempo todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: "Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados." Assim, eles tinham tijolos para construir em vez de pedras e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: "Agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro." Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: "Essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua.
Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Os descendentes de Sem. São estes os descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, quando Sem tinha 100 anos, nasceu o seu filho Arpaxade. Depois disso, Sem viveu mais 500 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 35 anos, Arpaxade foi pai de um filho chamado Selá. Depois disso, Arpaxade viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Selá tinha 30 anos, nasceu seu filho Éber. Depois disso, Selá viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Éber tinha 34 anos, nasceu seu filho Peleg. Depois disso, Éber viveu mais 430 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 30 anos, Peleg foi pai de um filho chamado Reu. Depois disso, Peleg viveu mais 209 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Reu tinha 32 anos, nasceu seu filho Serug. Depois disso, Reu viveu mais 207 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Serug tinha 30 anos, nasceu seu filho Naor. Depois disso, Serug viveu mais 200 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Naor tinha 29 anos, nasceu seu filho Tera. Depois disso, Naor viveu mais 119 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos de idade, Tera foi pai de 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. Os descendentes de Tera. São estes os descendentes de Tera, que foi o pai de Abrão, de Naor e de Harã. Harã foi o pai de Ló. Tera ainda vivia quando seu filho Harã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abrão casou com Sarai, e Naor casou com Milca. Milca e Isca eram filhas de Harã. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Tera saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã, e levou junto o seu filho Abrão, o seu neto Ló, que era filho de Harã, e a sua nora Sarai, que era a mulher de Abrão. Eles chegaram até Harã e ficaram morando ali. E Tera morreu em Harã, com a idade de 205 anos. Gênesis, capítulo 12. Deus chama Abrão. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele. Abrão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou o país até que chegou a Siquém, o lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abrão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abrão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou o seu acampamento.
Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar, Abrão construiu um altar e adorou o Senhor. Dali, ele foi andando de um lugar para outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Abrão no Egito. Naquele tempo, houve em Canaã uma fome tão grande que Abrão foi morar por algum tempo no Egito. Quando ia chegando ao Egito, Abrão disse a Sarai, a sua mulher: escute, você é uma mulher muito bonita, e quando os egípcios a virem, vão dizer: essa aí é a mulher dele. Por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã. Assim, por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem. Quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era de fato muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso, ela foi levada para o palácio do rei. Por causa dela, o rei tratou bem Abrão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Mas por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso o rei mandou chamar Abrão e perguntou: por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela é a sua mulher? Você disse que ela era sua irmã, e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está sua mulher. Saia daqui com ela. Então o rei deu ordem, e os seus guardas levaram Abrão para fora do Egito, junto com a sua mulher e com todas as coisas que eram dele.